Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 11. Vamos ler um versículo, verso de número 40. Mas, firmado nesse verso, nós vamos compartilhar acerca dessa narrativa, né, desse encontro maravilhoso e desse milagre maravilhoso, né, realizado pelo Senhor. Nós vamos começar lendo o versículo de número 40, onde diz assim: respondeu-lhe Jesus: não te dizes eu que se creres, verás a glória de Deus? Se creres, verás a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Esse texto que foi lido trata de uma resposta muito importante que o Senhor deu ao coração de Marta. Naquela ocasião, ó Deus, havia muitas dúvidas, e, ó Deus, e grande necessidade dela entender o que era crer, o que, ó Deus, o Senhor estava falando e que desejando ensinar ao coração dela, por conta das situações, ó Deus, que envolvia a sua casa, situações difíceis de resolver. E eu sei, ó Deus, que essa resposta do Senhor, ela também cabe a nós, porque a Tua palavra também foi escrita e enviada a nós, para nós, como igreja do Senhor, entender, sermos, ó Deus, fortalecidos, ó Deus, instruídos segundo a Tua lei. E queremos nessa noite, pedimos que a Tua palavra venha, ó Deus, ao nosso coração, tratando as nossas limitações, curando as nossas enfermidades, ó Deus, nos libertando de toda e qualquer artimanha do inimigo. Que seja a Tua palavra, ó Deus, poderosa para nos instruir, nos corrigir, ó Deus, e assim completar a Tua vontade sobre nós. Ó Deus, reveste-nos da Tua autoridade, onde toda a glória e honra seja dada ao Senhor. Ó Deus, que ninguém saia daqui, nenhum daqueles que estão acompanhando e participando conosco, mesmo que à distância, ó Deus, possa desligar o seu telefone, ó Deus, essa transmissão, sem entender o recado e receber o recado do Senhor. Assim, todos que aqui estão, saiam, Deus, para as suas casas, entendendo e levando consigo, ó Deus, a palavra do Senhor e a resposta do Senhor, para a glória do nome do Senhor. Assim nós oramos, mais uma vez, declarando por terra, no Teu nome, todo o atrapalho do reino das trevas. E seja estabelecida a Tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Queremos, nessa oportunidade, compartilhar com os irmãos presentes e que estão nos acompanhando, sugerindo um tema para a nossa meditação: o cuidado e o poder de Jesus. Vamos ver um pouco sobre esse cuidado e sobre o poder do Senhor, baseado nessa experiência, firmado nessa experiência, né, da igreja, da casa de Marta e Maria, né, quando elas enfrentaram um momento de luto, um momento de perda, um momento muito difícil na sua vida. Quando nós olhamos para o texto, aqui desse texto do Evangelho de João, nós encontramos uma palavra-chave, né, nesse texto, que é crer. A palavra-chave nesse texto aqui, né, quando a resposta de Jesus, Ele disse: eu não te disse e que se creres. Então, podemos dizer que a sentença dada pelo Senhor nesse texto é crer. Mas essa sentença, essa palavra, né, chave nesse texto, ela não se limita somente ao texto específico que nós lemos, mas quando estudamos, né, todo o Evangelho de João, a narrativa, né, toda essa forma que João trouxe ao conhecimento da igreja e é trazido também a nós, nós vamos observar que essa palavra ela é encontrada aproximadamente 100 vezes nesse livro, nesse Evangelho. Então nós entendemos, querido, que havia um propósito do coração do Senhor, quando Ele assim inspira e Ele usa João para escrever esse Evangelho, e aos seus leitores Ele pudesse imprimir, né, no coração daqueles homens, daqueles, né, que iriam ter o contato com essa narrativa, que eles viessem crer que Jesus era, né, e é o Cristo, né, o Filho de Deus,
e crendo assim eles tivessem vida no seu nome. É o texto que nós talvez podemos declarar como a base, né, a finalidade, o propósito descrito no próprio Evangelho. Se você for lá no capítulo 20 de João, né, no versículo 30 e 31, nós temos ali essa sentença que é apresentada como o propósito do próprio Evangelho, que é escrito por João, né? Então, essa palavra não é por acaso, talvez não é uma palavra que nós vamos encontrar, né, de forma isolada, mas ela faz parte de todo esse propósito do Senhor, quando Ele inspira o teu servo para trazer essa mensagem. Então, crer, nós entendemos que crer é confiar na soberania de Jesus e em seu poder. Então, o Senhor tem o desejo de trazer ao coração da igreja e a nós, e principalmente aqueles que experimentaram especificamente, né, desse momento a qual o encontro com o Senhor, Marta e Maria, elas foram levadas, conduzidas a confiar na soberania de Jesus, né? Isso é a manifestação da sua glória. Então, a manifestação da sua glória. E no Evangelho de João, nesse próprio Evangelho, nós vamos observar também um detalhe maravilhoso que traz uma ligação, que os milagres de Jesus escritos aqui no Evangelho de João, eles são declarados e apresentados como a manifestação da glória de Deus. E isso nós vemos isso logo no início, né, desse Evangelho, quando João narra aí o início do ministério de Jesus, o ministério terreno, e nós temos, né, o período em que quando Jesus começa o seu ministério, começa, né, a manifestar assim o seu ministério de forma pública. Evangelho de João, capítulo 2, no verso de número 11, diz: Jesus iniciou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, a manifestação da glória do Senhor, né, os sinais do Senhor, tem um propósito de gerar no coração da igreja esta fé, esta confiança. Então, o Evangelho de João vai também imprimir nos nossos corações, né, esse propósito de nos fazer crer através do quê? De algo que nós não conhecemos, não. De algo que é manifesto de forma muito clara, que é conhecido e narrado aqui como a manifestação da glória de Deus. Então, quando lá no capítulo 11, nesse versículo 40, que Jesus fala para Marta, né, se tão somente creres, verás a glória do Senhor, Ele está apresentando tanto o propósito, como também a forma, o propósito que era crer, e a forma de se crer, vendo, desfrutando, né, vivendo essa manifestação da glória do Senhor. Além do sentido de milagre, também a manifestação de poder, que é descrito nesse Evangelho como manifestação da glória do Senhor, né, o poder é também a providência divina. E o Evangelho de João vai ensinar que a glória de Deus também é apresentada e tem o seu significado nesse contexto, nessa escrita do Evangelho de João, como a presença de Deus. Então, a manifestação da glória, que é o poder, descrito como o poder de Deus, também, por João, é apresentada como presença de Deus. Então, nós devemos crer no poder de Deus, na manifestação da glória, que é o poder, como também na manifestação da glória, que é a presença de Deus. E olha só, o Evangelho, no capítulo 1, ele começa dizendo no versículo 14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua manifestação, que é a sua glória, que é a sua presença. Então, João está falando que a manifestação da glória, aqui, descrito também nesse Evangelho, é apresentado como a presença do Senhor. Então, a glória, ela é descrita como presença, como a glória ou como a presença do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Então, o Senhor, Ele vai trazer ao nosso coração, e eu te desafio, te convido a continuar, a buscar, entender e até mesmo mergulhar dentro desse Evangelho. E eu recomendo sempre, no início de uma caminhada, acredito que muitos irmãos que tiveram os primeiros passos, e é uma das recomendações que nós damos aos irmãos, tanto os novos na fé, como aqueles que também já caminham, eu sempre os conduzo, olha, leia o Evangelho de João. Eu não quero que você leia e você mergulhe como um amuleto, mas ele vai trazer grandes ensinamentos. O Senhor usa esse Evangelho para trazer essa clareza. E nós vemos aqui alguns detalhes do Evangelho de João. Ele nos leva, e tem o propósito de nos levar a crer no Senhor, mas através da manifestação da glória do Senhor, que é o poder, como também a manifestação dessa glória, que é a presença do Senhor no nosso meio. E assim nós somos levados, a observar, a mergulhar, e assim tem sido, e então com certeza será, tempo de grande crescimento e de descoberta para o seu coração. Eu quero continuar dizendo que ninguém é obrigado, ou até mesmo forçado a crer em Jesus. O Evangelho, ele não nos força a crer. O Evangelho não força nem mesmo, esses que recebem uma palavra de forma específica. Ele apenas alerta. Quando nós olhamos para a resposta de Jesus ao coração de Marta, ele disse, olha, eu não te recomendei que você tão somente cresce, que era necessário crer. E nós entendemos que essa resposta de Jesus, quando ele vai falar bem assim, eu não te disse que se creres. Ele não trata, nós entendemos que aqui, Jesus não estava falando apenas daquele encontro que ele já tinha tido alguns momentos antes, narrado no próprio texto. Porque Jesus, quando ele está chegando em Betânia, depois do tempo em que Lázaro já tinha sido sepultado, e já fazia 4 dias, da sua morte, do seu falecimento, e Jesus chega, a primeira a receber, quando chega a notícia de que Jesus estava vindo, estava próximo daquela aldeia, quem recebe a notícia era Marta, e Marta sai ao seu encontro. Pelo que nós entendemos, Marta encontra Jesus ainda fora daquela aldeia, talvez alguns metros, alguns quilômetros um pouco distante, sabendo ela que Jesus estava chegando. E aí Jesus tem aquele primeiro encontro, aquele primeiro momento com Marta, e naquele primeiro momento com Marta, Jesus fala acerca da importância dela crer que o irmão iria ressuscitar. Jesus já tinha apresentado, dizendo, olha, eu vim para que ele venha ressuscitar, mas Marta não entende aquilo. Então Jesus não está falando somente desse momento, mas nós sabemos também, narrado por Lucas, no capítulo 11, que Jesus esteve na casa dessa mulher, desses irmãos, quando ainda o seu irmão era vivo, e naquele momento em que Jesus chega, ali em Betânia, narrado por Lucas, no capítulo 11, Jesus é recebido na sua casa de forma muito harmoniosa, calorosa, respeitosa, tendo uma boa aceitação por aqueles da sua casa, mas o texto apresenta algumas características diferentes entre ela, o comportamento entre ela, Marta, e a sua irmã Maria. A ponto que Marta fica incomodada, porque Marta queria apenas ouvir Jesus de longe. Marta não queria deixar os seus afazeres, era uma mulher muito ocupada, muito envolvida no seu serviço, tinha muito compromisso. Talvez Marta fosse aquela pessoa que quisesse, olha, que tudo tornasse e continuasse sendo como está hoje. Nós temos um recurso para apresentar, assim eu posso chegar na minha casa, eu posso ligar o meu smartphone, eu posso ouvir a mensagem, enquanto eu lavo a louça, enquanto eu limpo a casa, enquanto eu cuido de algumas coisas, eu participo da reunião de oração, eu não preciso abrir a minha câmera, porque eu tenho muitas coisas a fazer, então eu estou presente, mas ao mesmo tempo, o meu coração anda dividido. E Jesus naquela ocasião, quando Marta queria apenas ouvir a Jesus, quando se ouve hoje no YouTube, como se ouve hoje, pelos meios de comunicação, e nós não temos o compromisso de estar participando, de estar envolvido. Jesus também incomodado, mas o coração de Marta estava incomodado, achando que a sua irmã estivesse errado, porque estava sentado à frente de Jesus, ouvindo, e Jesus fala para Marta, Marta, você precisa crer que uma coisa é necessária. Eu quero parafrasear a palavra de Jesus, tá, irmãos?
Jesus disse, uma coisa é necessária, e a mais importante Maria escolheu. Jesus está dizendo, você precisa crer que eu sou mais importante do que todas as coisas que você tem feito. Tudo que você faz é importante, mas eu sou mais importante. Tudo que você faz é bom, mas é necessário que você tenha um tempo de qualidade comigo. Então Jesus também traz essa resposta ao coração de Marta naquele momento difícil, e às vezes nós somos levados a ouvir aquilo que Jesus já disse a nós, quando nós não demos importância, e nós achamos que Jesus é como nós, esqueceu. Não, Ele lembra aquela recomendação que Ele nos fez, assim Ele traz a lembrança, não para jogar no rosto de Marta, mas para lembrar que havia algo mais importante, e que se ela tivesse, ela estaria com um comportamento diferente. O texto não narra nenhum tipo de descontrole emocional, mas quando nós comparamos a atitude e o comportamento das duas irmãs, nós vemos que realmente havia algo em falta no coração de Marta. E é por isso que Jesus traz a resposta a ela, é preciso que você creia. Então eu digo que ninguém é obrigado a crer, né? Ninguém é obrigado a crer de forma forçada em Jesus. O ato de crer precisa ser uma resposta livre. Mas só aquele que crê em Jesus, como Cristo, o Filho do Deus vivo, pode ver a glória da presença do Senhor revelada em Jesus. Aí que está a diferença. Por que a Bíblia, no Evangelho de João, vai falar sobre glória do Senhor, quando fala de poder, e glória de Jesus, de Deus, quando fala de presença? As duas são importantes. Nós vamos entender através do relacionamento, do crer, do estar ligado nele, do confiar nele, que nós precisamos entender quando é a manifestação do poder e quando é a manifestação da presença. Não existe um mais importante do que ele. Todos os dois, as duas formas apresentadas pelo Evangelho são importantes para nós. Então, querido, somente aquele que crê em Jesus. Mas aquele que crê em Jesus é aquele que realmente confia em Jesus, não apenas aquele que fala como palavras, porque ele sabe pronunciar e ele sabe se defender, talvez como uma resposta dizendo, mas eu confio. E confiar em Jesus, crer em Jesus, vai além do que apenas um pronunciar de umas palavras. Somente em Jesus nós vamos encontrar que realmente nós estamos em Jesus. Queridos, a importância daquilo que Jesus fala a Marta, ele apresenta aqui uma conjunção. Se, há uma condição, se creres, verás a glória. Se creres, verás a manifestação do poder. Se creres, terás a maravilhosa presença no momento em que você mais precisa. Talvez agora você esteja vivendo um momento de paz, um momento de tranquilidade. Mas há momentos na nossa vida, querido, em que o crer em Jesus vai fazer toda a diferença e faz toda a diferença. Porque é esse crer que nos leva, naquele momento de dificuldade, crer que Ele é poderoso para reverter todo e qualquer quadro que para nós, para o homem, é impossível. Como também tem momentos em que eu creio, que eu confio, que eu sei que eu não estou só, e que a manifestação da glória do Senhor é a certeza da presença dEle conosco. Mas isso está vinculado a alguns. Se, não é para todos, se tão somente aquele que quer crer. Não é obrigado a crer. Como também a manifestação da glória, que é o poder e da presença, não está aberto a todos, mas para aqueles, para um grupo seleto. E não são os preteridos, mas são aqueles que realmente escolheram crer e confiar no Senhor. Crer é confiar que Deus tem resposta para o homem, mas Ele tem resposta para o homem, sabe aonde? Em Jesus. Às vezes nós achamos que Deus tem resposta para nós no mercado, no comércio, nas finanças, no casamento. Tudo isso pode ser importante, mas a resposta que Deus tem para o homem, para mim, para você, está em Jesus. Se eu não encontrar, se você não encontrar, se nós não encontrarmos a resposta que nós precisamos em Jesus, não serão nesses lugares que nós vamos encontrar. Muito pelo contrário, esses lugares vão tornar cilada para nós. E é por isso que nós encontramos casamentos desfeitos, empresas
empresas falindo, o dinheiro tomando a cabeça, as pessoas surtando, e aí por aí vai, queridos. Cada situação, cada resposta. Porque o homem acha que a resposta, e tem sido muito pregado nesse tempo, esse perigo, de levar o homem a achar que a resposta de Deus tem algumas dessas áreas. E Deus tem resposta, eu quero dizer a você, Deus ele tem sim resposta para o homem, mas, querido, essa resposta para o homem está em Jesus. Vivemos em um mundo de incredulidade, onde as pessoas elas tentam se salvar com as suas próprias forças, das suas próprias maneiras, porém somente em Jesus se tem solução para a salvação, seja qual for a sua situação. Quando eu falo de salvação, eu não me refiro apenas em morte e relacionada à vida eterna, mas salvação. Nós sabemos que nesse momento há muitos lares que precisam de salvação, salvação do relacionamento do pai com o filho, salvação do próprio casamento, salvação da situação que está se vivendo. É necessário que se busque salvação, mas ela só tem e só se encontra em Jesus. E quando nós voltamos agora os nossos olhos para a experiência das irmãs Marta e Maria, nós vemos que nós somos levados a enxergar Jesus através de duas importantes perspectivas. Esse exemplo de Marta e Maria, mesmo tratando de duas pessoas da mesma casa, da mesma família, que tiveram talvez a mesma experiência, talvez vivessem no mesmo teto, tivessem a mesma criação, comessem do mesmo alimento, tivessem talvez as mesmas preferências, em alguns casos, em muitas das escolhas seria a mesma, por estarem ligadas, juntas, unidas, mas nós encontramos na vida dessas duas, quando se trata de experiência com o Senhor Jesus, duas perspectivas, são totalmente diferentes, e nós aprendemos com isso. E nós vemos a primeira perspectiva, onde é visto claro na vida de cada uma delas. A primeira perspectiva vai falar do cuidado que vai nos surpreender, do cuidado de Deus que nos surpreende. Cada uma tem uma resposta diferente. Mesmo sendo do mesmo lar, da mesma casa, do mesmo pai, da mesma mãe, comendo o mesmo alimento, vivendo talvez quase o mesmo tempo, tendo diferença de 1 ano ou 2 anos de vida, mas nós vemos experiências totalmente diferentes, perspectivas que vão de um lado e outra para o outro, quando se trata do cuidado que nos surpreende. A segunda perspectiva é o poder que vai estar acima de todos os problemas. E tudo isso não é porque elas tornaram inimigas. E aí nós encontramos isso às vezes. Por que às vezes numa casa tem um tipo de atitude de um irmão, de outra irmã, e nós temos que tomar cuidado. Nós temos que olhar qual a perspectiva, às vezes, que vem do coração do irmão, de uma irmã, de uma pessoa e de outra. E às vezes nós entramos num confronto, numa luta corporal, com fulano, com ciclano, que nós amamos, e nós não entendemos, quando se trata de perspectiva, é divisão espiritual. E é isso que eu quero que você observe, o Senhor quer trazer ao nosso coração. Ambas perspectivas, essas duas, elas são necessárias, elas são indispensáveis na vida de todo aquele que deseja viver em Jesus e por Jesus. É necessário que você deseje viver em Jesus e você também deseje viver por Jesus. Algumas pessoas só querem viver, em Jesus, não quer ter o compromisso com Ele. Alguns querem viver somente talvez naquele romantismo por Jesus, como um romantismo apenas. Não, tanto em quanto por. Eu quero observar com você essas duas perspectivas, que vai nos apresentar acerca do cuidado, como também do poder de Jesus. A primeira perspectiva vai falar do cuidado de Jesus. E eu quero ler contigo o versículo de número 38, que fala sobre o momento agora de um fechamento. Para que você possa entender, eu quero passar rapidamente um pouco a história para você. Jesus tinha um amigo, uma família muito querida, um seu amigo muito querido, narrado aqui tanto por João como também por Lucas, chamado Lázaro. E pelo que nós entendemos na história, Jesus sempre passava por aquela região e ele era muito bem aceito e convidado a estar, e estava sempre com Lázaro, aquela pessoa que ele tinha muita ligação. Tem relatos de ensinamentos de Jesus para com as suas irmãs, e nós entendemos que Lázaro também fazia parte desse ensinamento, desse tempo, como um discípulo do Senhor. E aconteceu que Jesus,
depois de uma das suas viagens, estava ministrando um pouco distante. O texto nos apresenta que era um lugar distante, pelo seu retorno, era um lugar que estava a 4 dias, talvez, de caminhada de Betânia, a aldeia onde morava Lázaro, mas Lázaro adoece. Jesus recebe a notícia que Lázaro estava doente. Provavelmente a notícia vinda de Marta, pelo que nós entendemos, segundo a narrativa, Marta deveria ser a mais velha, aquela que encabeçava, ou talvez aquela que procurava ser a que buscava responder todas as coisas na sua casa, com seus irmãos. E aí Jesus aguarda um pouco mais para depois sair. E depois o texto vai apresentar que quando Jesus sai em direção a Betânia, Lázaro já tinha morrido, já tinha sido sepultado, e quando ele chega naquele lugar, já distante, Marta vai recebê-lo e diz: olha, já fazem 4 dias, não tem mais como. E é baseado nesse contexto que nós vamos aprender um pouco acerca dessa perspectiva do cuidado de Jesus. Talvez pareça um pouco equivocado, mas que cuidado é esse? De alguém que chega atrasado, alguém que não tem tempo para visitar um enfermo que ama, alguém que vai nem para o velório tira tempo. Geralmente é o que acontece no nosso tempo, às vezes nós não temos tempo para ir visitar o nosso parente, não temos tempo, mas quando recebemos a notícia, morreu fulano, a gente acaba tirando recursos de tudo quanto é lugar, e pede dispensa no serviço e vai, pelo menos, para o funeral. Jesus não. Pastor, mas que perspectiva é essa de cuidado? E olha só, versículo 38, Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma pedra. Se nós lemos o texto e nós começarmos a interpretar esse texto do ponto de vista humano, nós teremos a conclusão de que Jesus poderia ter evitado o transtorno sofrido por Marta e Maria. Nós sabemos que Ele é Senhor, não sabemos que Ele é todo-poderoso, Ele é o Criador. Eu tenho essa revelação, você tem. É na verdade, muitos têm. Marta e Maria já tinham recebido pelo menos esse ensinamento. No entanto, ela até revela, ela até confessa, dizendo: eu sei que tu és mestre, eu sei que tu és Senhor, eu sei que Ele vai ressuscitar no último dia. Ela tinha um conhecimento, talvez um pouco superficial, mas um pouco de base ela tinha, e ela sabia sim, talvez fosse isso que incomodasse o seu coração. Por que que Jesus não veio? Quando nós olhamos pela interpretação humana, pelo ponto de vista humano, nós temos essa conclusão: Jesus poderia ter evitado esse transtorno. Porém, pela direção do Espírito, nós entendemos que Ele desejava manifestar o seu cuidado com todos aqueles que conheciam Lázaro, como também a Marta. Mas como? Ela é a que mais precisava, não porque ela fosse a mais importante, mas, queridos, ela não era mais especial, mas ela estava mais distante daquilo que ela precisava ter de conhecimento acerca de Jesus. Jesus espera de forma proposital, sim, não que Ele quisesse fazer raiva, mas Ele tem seus propósitos, meios, e os meios, os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, é o que diz a boca do profeta Isaías, não é isso? Os caminhos do Senhor são mais altos do que o nosso, nós não entendemos. Nós queremos muitas vezes colocar Deus dentro da nossa caixinha de fósforo e dizer: fica assim, faça assim. E Ele, na verdade, nós impedimos e queremos impedir dEle ser Deus. E Ele é Deus e sempre será Deus. E Ele quer que nós o conheçamos e o servimos Ele como Deus, tendo liberdade de todas as coisas. É ou não é verdade? Paulo vai dizer isso: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu próprio conselheiro para o ensinar? Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Irmãos, quando nós olhamos esse texto de Romanos 11, apenas como uma poesia, ele é lindo, não é lindo? Mas na prática, meu irmão, dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Meu irmão, vamos sair do campo da poesia, vamos sair do campo daquela ilusão, daquele negócio poético, e vamos partir para a prática. Jesus, quando Ele deixa a sua glória, e Ele vem até nós, Ele se revela a nós, o próprio Deus, é justamente isso. Deus entendia que se Ele ficasse no campo da poesia, ia ficar apenas no campo daquela ilusão, do engano, mas Ele veio se revelar e falar a prática: o que eu quero para vocês é isso, e apresenta a Jesus a nós. Ah, queridos, Jesus, através do Espírito Santo, nos faz entender que Ele desejava manifestar o cuidado ao coração de Marta.
Às vezes acontecem situações na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Deus esqueceu de mim. Logo Satanás e o reino das trevas vem colocando, ele esqueceu. Não! Ele deseja, através desse momento difícil, de dor, às vezes cheio de pedras, de espinhos, nos fazer entender e reconhecer e aprender que Ele tem cuidado de nós. E o texto vai nos revelar que Marta era o tipo de pessoa que tinha um conhecimento apenas superficial de Jesus, e não relacional. Era um conhecimento muito pequeno. A sua atitude comparada à sua irmã mostra uma grande diferença. E aí nós queremos traçar esse paralelo à atitude de Marta. Marta, ao saber que Jesus estava se aproximando, corre até o mestre e começa a dizer: se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Essa foi a palavra, talvez ela desejou ser a primeira, longe de todos. Talvez por isso que ela colocou alguém dizendo: se vocês souberem que Jesus está vindo, me avise que eu quero ir sozinha com ele. E talvez Marta está em direção, com alguns apenas, mas não manifestando a todos. E ela chega e aproveita: eu quero dizer a ele o que ele precisa ouvir. Talvez essa frase de Marta tenha sido um tom de murmuração. E quando nós vamos parafrasear essa frase, nós vamos dizer, como se ela estivesse dizendo: Senhor, o Senhor demorou muito, demorou para chegar, e até agora, o Senhor, por ter demorado, meu irmão já está morto. Meu irmão foi enterrado, e aqui eu estou sofrendo, estou angustiada, estou sem saber o que fazer. Essa foi talvez a frase que descrevia o coração de Marta. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E quantas vezes nós agimos como Marta, queremos correr na frente daquele que é o Senhor dos senhores, aquele que tem cuidado de nós, aquele que deixou a sua glória, se despiu do seu todo poder, e ele veio até a nós manifestar a sua glória, cheio de graça e de verdade, mas nós queremos dizer a ele o que ele deve fazer. Sabe por que isso, irmãos? Porque vivemos às vezes como Marta, mais na superfície do que no relacional. Por isso nós temos que aprender a cada manhã nos relacionar com Jesus. Como tem sido o seu relacionamento com Jesus? Talvez seja como de Marta: Senhor, abençoe o meu serviço, eu estou indo agora para aquele serviço, abençoe aquela porta, abençoe o fulano, abençoe o Beltrano, mas todos que vão me favorecer, que não haja acidente no meu caminho. E aí colocamos tudo em nosso entorno, amém. Mas Marta, 5 horas da manhã, talvez se ela fosse convocada para orar, falar: pastor, eu posso começar a orar 4. Por quê, Maria? Porque eu preciso primeiro dizer para o meu mestre o que ele representa para mim. Maria nos apresenta a importância de ter um relacionamento com Jesus. Marta denuncia que ela era apenas superficial. Por isso ela quer dar de dedo. E olha só a atitude de Maria. Marta termina o seu diálogo, talvez o seu desabafo com Jesus. Jesus tenta e traz uma das maiores revelações, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que crê, jamais morrerá. Irmãos, não há revelação mais maravilhosa do que essa. Mas Marta não consegue entender, porque isso só é compreendido através de um relacionamento. Superficialidade nos leva a questionar Deus. Por isso, em momentos difíceis, não basta você querer dizer o coração que está longe do Senhor, que Deus tem um propósito disso, daquilo. Eles vão até te colocar para fora. Agora, quando você encontra alguém que tem um relacionamento diário, profundo, constante com Jesus, você falou: meu irmão, que dor, que momento difícil, e você vai consolar alguém, aquela pessoa te enche de fé, porque ela transmite o que ela tem Jesus. E olha só, querido, Marta termina o seu diálogo, vai até a sua irmã Maria e diz: olha, o mestre está ali. Maria se aproxima do mestre, mas Maria, antes de abrir a sua boca, versículo 32, antes de abrir a sua boca, mesmo que ela tenha usado a mesma frase, talvez por influência da sua irmã mais velha, mas a atitude dela diferencia. Mostra o quanto ela se relacionava com Jesus. Antes de abrir a sua boca, de dizer alguma coisa, o texto vai dizer que ela se lança aos pés de Jesus. Só então depois ela vai falar a mesma coisa que Marta: ah, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas é algo interessante quando nós olhamos para o texto. Após a conversa, o diálogo, a adoração dessa mulher que se relaciona com Jesus,
acontece algo mais maravilhoso, fique espantada a todos, sabendo que Jesus é o Senhor. Jesus não contém as lágrimas, vendo aquela mulher que estava sofrendo, que Ele amava e que demonstrava o seu amor por ela, e que se entregava também por Ele, querido, chorando. Jesus sente a nossa dor quando nós nos relacionamos com Ele. Não é porque você é um coitado, não é porque você é inferiorizado, não. É porque você toca o coração de Deus. Nós tocamos o coração de Jesus quando nos relacionamos com Ele. O grande problema é que nós queremos só receber. A igreja desse tempo só quer receber, não quer relacionar. Maria atrai o coração do Senhor. E naquele momento, quando ela fala isso, ela primeiro demonstra, sabe o que ela estava dizendo, querido Senhor? Nós vamos fazer a leitura, talvez, daquela conversa e daquela expressão. Era como se ela estivesse dizendo: Senhor, eu estou aqui sofrendo. Senhor, eu estou gemendo. Estou sendo até mesmo afrontada. Porque mesmo na dor, ainda tem aqueles que vêm até mim e começam a lançar no meu rosto, dizendo: onde está o seu amigo Jesus? Aquele que realiza milagres, aonde Ele está? Só que em meio a tudo isso, Jesus, eu quero aqui te dizer aos seus pés, eu continuo te adorando, eu continuo te servindo, e jamais eu vou te deixar por nada. Há uma diferença, irmãos. Uma expressão nos leva a entender quando um coração é um coração que relaciona com Jesus e quando alguém que só quer os benefícios. Jesus vem demonstrar o cuidado ao coração de Maria, mas Marta precisava entender que tudo começava através de um relacionamento. A primeira perspectiva que eu e você nós precisamos entender é o cuidado, mas esse cuidado que vem pelo relacionamento. Segunda perspectiva, vai falar do poder de Jesus. E aí nós temos o capítulo 11, versículo 39 e 40. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é o 4º dia. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Essa outra perspectiva do poder vai nos ensinar que o seu poder é superior que os nossos problemas. A primeira perspectiva, querido, nos leva a fixar os olhos que Ele se importa com a nossa dor. Mas agora, o Senhor vai falar ao coração de Marta, aquilo que Maria já sabia, mas Marta precisava entender, que o poder dele era superior a todo e qualquer problema. O poder do Senhor é superior, e uma das primeiras reações das pessoas diante dos problemas difíceis é enxergar, muitas vezes, dentro dessa reação, ela enxerga obstáculo. Ela vê obstáculo, ela vê problema, ela vê mais problema, ela vê um aumento de problemas. E foi isso que Marta enxergou diante daquele problema que ela tinha, daquela dificuldade. Ela disse: já cheira mal, não dá, já fazem 4 dias, que loucura, o Senhor vai expor ainda mais a minha família. Por mais nós sabemos que os nossos entes queridos vão morrer, mas imagina só a reação daquela irmã, diante de tudo aquilo, talvez, que da sua casa se ouvia, e de repente as pessoas começaram a dizer: cadê aquele que faz milagre, cadê aquele amigo? Ela achava que era uma exposição, e por isso ela achou como resposta para o Senhor dos senhores, para aquele que tem todo o poder, dizendo: olha, ele já cheira mal. Para ela de nada adiantaria mover a pedra daquele túmulo. E o grande problema é esse: quando nós não cremos na manifestação, nós não conhecemos a manifestação do poder de Deus, nós achamos que qualquer atitude que é um ato de fé não vai adiantar nada. E nós encontramos pessoas, quando os lares estão à beira da falência, nós falamos: vamos orar, você crê? A pessoa fala assim: para que adianta? Para que eu vou orar?
Ela está dizendo, já cheira mal, não tem mais jeito, a morte tomou conta. Ah, querido, fazer Lázaro voltar à vida era uma tarefa impossível aos olhos de Marta. Quantos Lázaros nas famílias também poderiam ressuscitar, mas os corações de Marta, que estão entre as pessoas, no meio das famílias, estão impedindo, porque para esses corações é algo impossível. Eles esquecem que para o homem é impossível, mas para Deus é possível, para Jesus é possível. Remover a pedra era uma tarefa que os homens poderiam fazer, mas eles precisavam crer que era possível. Muitas vezes nós precisamos remover a pedra, que vai expor aquilo que realmente cheira mal, aquilo que está estragado. E na verdade não está estragado porque o Senhor quer nos expor, é porque através daquele momento, daquele lugar de dor, de tristeza, de destruição, de morte, Jesus pode trazer vida, Jesus pode trazer vitória. Remover a pedra era uma tarefa que os homens poderiam fazer, e Jesus deixou esse trabalho para que eles assim fizessem, para que Marta fizesse, para que eu e você, nós temos que fazer. Qual é a pedra que você precisa remover na sua casa, na sua vida, em seu coração? Quantas vezes, diante de uma tribulação, de um problema difícil, de algo difícil que nós temos de solucionar, nós sentimos desanimados, sentimos abatidos, e não temos disposição para remover a pedra que vai impedir o acesso à solução daquele problema. Deixamos que o desânimo fale mais alto. Talvez você esteja diante de uma encruzilhada, e você não sabe qual caminho a tomar. Na verdade, você não sabe nem por que você está aí, você precisa fazer o caminho de volta. Mas você insiste ainda em não buscar, porque você fala, não tem mais jeito. Eu vou deixar até onde as coisas irão. Você precisa remover a pedra. Remover a pedra é dar o acesso. É dar o acesso, não deixar que o abatimento, que o desânimo venha continuar e completar a sua obra de destruição. Ah, querido, só pensamos em uma coisa: não quero que eu seja exposto ainda mais. Já cheira mal, o problema está cheirando mal, saiu do controle, fugiu, não tem como mais eu controlar. Jesus é maior do que todos os problemas, e por isso Ele nos manda dizer, tirai a pedra. Querido, nós precisamos conhecer Jesus pela perspectiva do poder. A perspectiva do poder é que Ele é superior aos nossos problemas. Às vezes nós conhecemos a Jesus somente como aquela salinha de criança, aquele momento do carrossel, aquele momento da brincadeira, e não conhecemos a Jesus verdadeiramente como o Senhor. Se não removermos a pedra da incredulidade, nós não vamos enxergar com fé aquilo que nós temos que enxergar. Vamos perder a oportunidade de dizer como Jó disse, no capítulo 42, no verso de número 5, Jó removeu também uma pedra, ele achava que não havia pedra, mas ele teve que remover, por conta disso ele diz, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Essa era a realidade de Marta, e a realidade de muitos, só conhecem Jesus de ouvir. Ah, querido, exerça a sua fé. Jesus espera que você faça a parte que você deve fazer, de conhecê-lo através da perspectiva do poder, e assim você verá a glória de Deus. A resposta de Jesus a Marta foi essa: eu não te disse que se creres, verás a glória? Qual é a sua situação? Qual é o seu problema? Qual é o seu caso? Qual é a sua dor? Qual é o que mais angustia o teu coração?
qual é a situação, qual é a sentença de morte que foi declarada sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre o seu coração. E eu quero dizer, meu irmão, seja qual for, nessa noite você precisa conhecer Jesus através da perspectiva do poder. O seu poder, o poder de Jesus, é maior do que qualquer problema. Amém? Abaixe sua cabeça. Coloque o seu coração diante do Senhor. Que eu quero dizer, querido, que às vezes tem coisas que parece que não vale a pena lutar. Parece que nós precisamos aceitar que a derrota já veio e jogar a toalha, como diz a linguagem do boxe. Estou apanhando demais, então jogue a toalha. Acabou, jogue a toalha. Não dá mais, jogue a toalha. Talvez pareça impossível, parece que não tem mais jeito, parece que acabou, parece que não valerá mais a pena, mas o Senhor te chama para fora, através de uma atitude dizendo: tirai a pedra. Não sei, que talvez seja como Marta, que não conseguia se relacionar, mas nessa noite você pode começar esse relacionamento. E como Maria, você pode nessa hora se lançar aos pés de Jesus e aprender dele, e aprender o que ele tem a te ensinar, a nos ensinar. Aprenda. Ele quer manifestar o seu cuidado, mas ele quer revelar o teu poder sobre todos aqueles que querem ter olhos abertos.